Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Nós vamos dar início a esse culto e orando ao Senhor. Depois nós estaremos cantando o hino número 154 do cantor cristão. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. É um privilégio, Senhor, poder estar na tua casa. É bom, Senhor, poder louvar o teu nome. E nós te louvamos, ó Deus, porque é bom quando isso é concretizado, quando isso é realizado, Senhor, como igreja, como corpo, com o teu povo, Senhor, celebrando a ti, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai bendito, que a nossa atitude nessa noite, a expressão, ou expressões nossas aqui, tudo que venhamos fazer aqui ou realizar seja para expressar glória, louvor ao teu nome. Pai, pedimos o perdão do Senhor porque pecamos, transgredimos tuas leis e teus mandamentos. Pedimos por tua graça que nos perdoes e venha nos conduzir nesse culto, Senhor, para que, ó Deus, nós possamos, além de sermos agraciados por tua presença, por tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor nos traz, que nós possamos te oferecer um culto racional, um culto agradável, um culto, Senhor, que alegra o teu coração. Tira, Senhor, remove de nós, Senhor, todo e qualquer tipo de fé que não seja na tua palavra ou na pessoa bendita do teu Filho Jesus. Nós agradecemos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hino 154 do cantor cristão. Vamos. Sol. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. (155) Um grande amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Nós pulamos para a terceira estrofe, não foi isso? Ou não? Não foi? E ninguém disse nada, só porque o pastor é quem está cantando, irmão. É para falar assim, para. Então, como a irmã gosta demais desse hino e a gente errou de castigo, a gente vai do começo. Amém? Maestro Tom, por favor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo
tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Temos um amigo verdadeiro em Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, ele respondeu: bem profetizou Isaías
acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Amém. Os discípulos estavam reunidos com Jesus, fariseus e os mestres doutores da lei, que se aproximaram e observavam Jesus, seu comportamento dos seus discípulos, e que em todo o tempo buscavam razão, motivo para acusarem Jesus de estar sendo um descumpridor das leis de Deus. Observou que os discípulos de Jesus sentaram à mesa, sentavam para comer e não lavavam a mão, seguindo as tradições. Era um cerimonial, era um ato de cerimônia mesmo, era uma tradição que se tinha, que os judeus e os mestres da lei tinham, de lavar as mãos. Não é uma questão de higiene não, irmãos. Por isso que é observado, a gente tem o dever de lavar as mãos, principalmente nesses, vamos dizer assim, nesses últimos anos, né? Ter o cuidado de chegar em casa, tomar banho mesmo, logo. Mas não era essa a preocupação, não era uma preocupação de higiene. Era um ato ritualístico, era apenas uma tradição que eles traziam e que eles colocavam isso acima de atos que deveriam serem feitos, que eles não faziam. Jesus cita, por exemplo, uma delas que era, por exemplo, que os filhos deveriam honrar os pais e mães, era a lei. Não, e Moisés disse: não amaldiçoe seu pai, para não amaldiçoar a sua mãe. Honra teu pai, honra tua mãe. Mas era oferecido pelos mestres da lei, pelos os doutores da lei, que se eles chegassem a oferecessem uma oferta, não estava resolvido o problema. Amaldiçoou papai e mamãe, mas veio para lá e fez o sacrifício, ofereceu aquela oferta pelo erro cometido, estava resolvido. Então, assim, ao invés de se corrigir, se instruir o filho a respeitar, a honrar o pai e mãe, se dava uma absolvição por ele ser um filho desregrado, um filho desobediente. Então, quando eles observavam Jesus e os seus discípulos, eles observavam que Jesus não seguia rituais e que os seus discípulos não seguiam cerimoniais que eram externos, que não tinha nada a ver com o interno. Para eles, lavar as mãos era importante e não se preocupavam como estava a sua mente, como estavam os seus pensamentos, como estavam o coração. O importante era estar lá. É como se a gente viesse, por exemplo, para o culto, oferecer culto a Deus, vamos cantar, vamos adorar.
e cantamos, louvamos, adoramos, mas não buscamos comunhão com os nossos irmãos, não buscamos resolver situações de angústias, de amargura, de rancor, que às vezes tentam se apegar, né, à nossa vida, ao nosso coração, e a gente vem achando que simplesmente o fato da gente cantar está resolvido. É como se fosse assim, Deus recebe. Pronto, Deus recebeu, está uma bênção. Eu ofereci a Deus. E algumas dessas coisas que na Bíblia a gente vai tendo, assim, elas são transformadas, irmãos, com o passar do tempo, as tradições elas vão mudando. Ou seja, essas questões rituais acabam mudando, elas mudam de figura, mas a igreja continua trazendo tradições e ritos com ela que substituem a verdadeira essência do que é o cristianismo, do que é uma vida com Deus. Então, nós já falamos aqui outras vezes, por exemplo, que a ideia de estar na igreja, de ir para a igreja, de ir para o culto e dizer assim, eu quero sentir a presença de Deus. Se eu for para o culto e eu não sentir a presença de Deus, é como se fosse uma coisa meio que sensitiva, né? Eu estava lá, eu senti, Deus falou comigo. A palavra de Deus não fala. É que eu tenho que ouvir uma voz, uma coisa sobrenatural, diferente, estranha, que ninguém ouviu, alguns outros poucos ouviram, mas são coisas que vão tomando conta do cristianismo, daquilo que deveria a igreja aprender com a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Bem, nós vamos orar ao Senhor e nós queremos estar orando a Deus, orando ao Senhor, pedindo a sua graça sobre as nossas vidas. Nós temos pessoas que estão agora passando por outra leva aí desses sintomas, né, de gripe aí, de virose, e tem muita gente, mas muita gente acometida, né? Na casa do pastor Pedro, não foi? Lá o pessoal Covid? Foi Covid? Lá no trabalho tem um colega nosso chegou, ele está sempre na sala com a gente, toda a tarde ele está lá no intervalo dele, fica lá na sala o tempo todo conversando, e ele chegou, acho que na quinta-feira, chegou lá fora da sala chamando um dos nossos colegas e aí disse que a esposa dele testou positivo. E ele depois de um tempo ele entrou na sala ainda e quando foi no outro dia ele não veio trabalhar porque passou a noite também com febre, tendo febre, parece que testou positivo também. E nós temos um pedido de oração por Adriana, né? É a irmã da irmã Cecília, né? É mesmo, é Gonzales, agora que eu vi. Então, a irmã da irmã Cecília, que se encontra com Covid. Parece que no setor de Boa Viagem, na Borborema, lá em Boa Viagem, uma sala, parece que todo mundo foi contaminado na sala. Muita gente. Então, oremos a Deus, porque a gente não sabe como é que se controla. Os médicos estão aí numa batalha, é vacina para um lado, é vacina para o outro, é tanta coisa. E que nós nos cuidemos, né, irmãos? Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um se cuidar, né? Eu vi aí em plena pandemia do Covid, aí naquela coisa todinha, quando liberou um pouquinho para as pessoas viajarem, que estava reduzida a quantidade de pessoas até para viajar nos ônibus, quando liberou um pouquinho, eu vi as pessoas, parece deboche, com a cara mais cínica do mundo, mais lisa do mundo, sem máscara, entrava nos ônibus lotado aqui de manhã, sem máscara, sem nenhum cuidado. E é sério mesmo. A gente, por exemplo, a gente só lembra, bem rapidinho aqui, a gente só lembra de agradecer a Deus, por exemplo, por não estar com uma doença terminal, uma doença incurável, enquanto a gente, de repente, não tem caso na família, ou enquanto a gente não vai no hospital do câncer, por exemplo. Né? Se a gente vai no hospital, a gente vai ver, não é, das pessoas de mais idade, as crianças menores lá, sentindo dor, sendo consumidas, né, por um câncer, por uma enfermidade incurável, e a gente às vezes passa a vida inteira, nem lembra de estar dando graças a Deus por ter os filhos saudáveis em casa, que às vezes tem uma gripe, né, às vezes tem uma febre, mas a gente
trata e aquelas crianças estão lá vivendo uma expectativa, a gente não sabe a qual, né? Louvamos a Deus, o esposo o diácono Josenildo, alguma coisa assim, o esposo da missionária Silvia fez o transplante, né, recentemente, e oremos a Deus para que, né, todos os tratamentos, acompanhamentos aqui dê certo, para que o organismo, né, não tenha nenhuma rejeição. Então orem pelo esposo da missionária Silvia. É um casal, é uma família, um casal e o filho, é um casal de batalhadores, de guerreiros, uma luta, ele esperando na fila, e surgiu essa oportunidade do transplante e ele realizou. Então, oremos por essas pessoas. E oremos a Deus, irmãos, porque, como se dizia quando eu cheguei na igreja, hoje não pode ser diferente. A palavra de Deus está se cumprindo, os dias se abreviam e a gente pode ver que chegam, parece que nós estamos chegando àquilo que a Bíblia prevê, Apocalipse, dias de dores na terra. E oremos ao Senhor para que Deus estenda as suas mãos e para que os homens tenham temor e busquem ao Senhor enquanto é tempo. Amém? E nós que estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, que a gente busque cada vez mais o Senhor. Que a gente anuncie o mais depressa possível àqueles que ainda não estão caminhando para o Senhor, que é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós mais uma vez estamos em Tua presença, diante do altar em oração, Senhor, diante da Tua palavra. Certo, Senhor, de que o Senhor é quem ouve a nossa oração, é o Senhor quem atende a nossa oração. E que, ó Deus, mesmo que o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo que o Senhor tenha ciência de tudo aquilo que nós já precisamos ou que vamos pedir nessa noite, o nosso dever é crer, é confiar e é suplicar ao Senhor e a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, sobre as nossas vidas. Então nós oramos, ó Deus, pela irmã Adriana, a irmã da irmã Cecília, oramos, Senhor, pela família do nosso colega de trabalho, oramos pela família do pastor Pedro, Senhor, e todos aqueles, ó Deus, que estão passando por esse problema, ó Deus, agora com relação a toda essa situação, seja com Covid, seja com outras, Senhor, ou outro qualquer que seja o vírus ou variante, ou como quer que se denomine, nós pedimos que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia. Assim, ó Deus, como oramos por aqueles que também estão conosco, acompanhando-nos e participando conosco deste culto, através dessa live, que o Senhor abençoe o lar, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor dê saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos, Pai querido, também por aqueles que se encontram, ó Deus, enfrentando outros problemas de saúde, como no caso da irmã Márcia, filha da irmã Marluce. Que o Senhor, meu Deus, ajude, ó Pai, em nome de Jesus, por sua graça, por seu favor, nessa sua situação, trazendo recuperação, trazendo a melhora, que ela venha estar, ó Deus, sendo sarada em nome do Senhor Jesus. Assim oramos pela vida da irmã Marluce também, pela vida da irmã Marlene, pela vida da irmã Josefa, Senhor, pela vida dos pais da nossa irmã Yara, ó Deus, pela vida de todas as famílias aqui representadas nessa noite. Nós oramos crentes que o Senhor é poderoso para dar saúde, para restaurar, para dar o melhor a cada um, Pai querido. Nós oramos, Senhor, crentes de que o Senhor pode resolver todo e qualquer problema, no nome do Senhor Jesus. Então, Pai querido, confiamos, ó Deus, o nosso país, a nossa nação, confiamos, ó Deus, a cidade onde nós estamos, a região onde vivemos, ó Deus, e suplicamos, intercedemos por ela em nome do Senhor, para que o Senhor venha guardar, venha livrar, mas oramos para que o Senhor desperte o seu povo, desperte a sua igreja. É tempo de anunciar o reino, é tempo de anunciar a salvação, é tempo de anunciar arrependimento, meu Deus, é tempo de se converter, é tempo de ser transformado, ser renovado, e que o Senhor avive a sua obra, avive a sua igreja, renove e desperte aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, de alguma forma negligenciando
o seu chamado, negligenciando, ó Deus, a sua fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor estará louvando a Deus. E nós estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas neste momento. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E ela é a causa de não sermos consumidos. Então temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele renova a cada manhã as suas misericórdias sobre nossas vidas. Amém? A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam.
a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Vamos pedir a Deus que Ele derrame chuva de poder, chuva de unção. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove. Eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove. Eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por tua chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove, declare. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por tua chuva que tens derramado. As tuas águas têm me, tem o quê? Purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver.
chuva de bênção, chuva de unção, chove. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove. Eu quero ver chuva de bênção, chuva de unção, chove. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Aleluia. Nós servimos a um Deus que nos ama profundamente e que já nos deu prova e tem nos dado prova desse amor até hoje. E aquele que, se diante de nós o mar ele não vier a se abrir, ele nos fará andar sobre as águas. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que os meus seus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, o que é que o Senhor faz? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver,
rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar. A palavra está com o pastor Alessandro. Amém. Com ousadia vou vencer o sobrenatural. Amém. Rompendo em fé. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. João capítulo 2. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Então, embora o soubessem, os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse:
todos servem primeiro o vinho, ou o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, esse é o primeiro milagre, né, público de Jesus. É a transformação de água em vinho. Jesus vai para esse casamento e há esse milagre, essa transformação acontece. Algumas coisas acontecem na Bíblia Sagrada, ou são mostradas na Bíblia Sagrada, que nos trazem, ou talvez tudo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, melhor dizendo, tem lições para a nossa vida. E esse caso, esse fato é um deles, é claro. Jesus aqui começa, digamos assim, os seus sinais operados entre os povos, entre as pessoas. Os primeiros 11 capítulos do livro de João, ou do Evangelho de João, eles são usados para revelar a glória do Senhor Jesus. E nos 10 últimos versículos, ele recebe a glória sobre ele, aquela glória que onde ele é glorificado pelo Pai. Agora veja, quando a gente ouve, por exemplo, falar de milagres na Bíblia, se você observar, os milagres que Jesus operou, irmãos, todos os milagres que Jesus operou, é mais do que um milagre apenas. O milagre não é apenas para que as pessoas vejam o milagre. Por exemplo, quando você vai assistir assim uma apresentação de um mágico, você tenta entender, ver como é que ele faz e acaba você não entendendo nada e ele faz as magias ou as mágicas na sua frente. Mas você quer entender, você quer ver o show do mágico. Com Jesus não é assim. Jesus ele não faz um milagre, Jesus ele não fez maravilhas nem sinais para dar um show. Todas as coisas que Jesus realizou, todos os milagres ou sinais que Jesus realizou, eles têm um fim, um propósito ou um ensinamento. E Jesus faz isso nesse texto. Jesus vai a um casamento e lá nesse casamento ele manifesta a sua glória naquele lugar. No casamento, Jesus, se você observar a leitura, nós terminamos dizendo que Jesus, a glória dele foi manifestada ali. Então, não é um milagre que é feito apenas, é quais são as consequências que o milagre que Jesus faz trazem. Mas uma coisa interessante nesse acontecimento, Jesus ele vai a um casamento. Então a gente primeiro aprende o seguinte, que na agenda de Jesus, no cronograma de Jesus, houve sempre momentos, ou seja, havia sempre espaço para celebrar as alegrias da vida. O fato de Jesus ir aceitar, digamos, um convite para esse casamento é algo muito relevante, é algo assim muito significativo. Porque tem muita gente que acha que ser crente como se diz, ser cristão, a vida de cristão é uma vida monótona, é uma vida sem alegria, é uma vida sem prazer. Tem gente que pensa que ser cristão é ser um camarada encabulado, o chato da vida, né? Onde ele chega, pronto, chegou o chato.
Tem gente que pensa que ser cristão é ser isso. Eu na minha vida de jovem na igreja e já no ministério como presbítero, ouvi muito um pastor que foi presidente da igreja pentecostal aqui no estado de Pernambuco também, por um período, pastor, era pastor do campo de Gravatá, da igreja pentecostal, pastor José Vicente, eu já o conheci, já meio careca, já bem maduro, e ele era muito brincalhão. Ele era um homem tão assim, brincalhão, que o meu pastor, que era invocado, o saudoso Antônio Silvestre, dizia que o pastor era cheio de palhaçada. Ele dizia que o pastor era cheio de palhaçada, porque o pastor era uma pessoa divertida, que brincava. Ele chegou um dia para pregar lá num culto lá ele veio fazer uma visita, não sei como, ele chegou assim, de repente, nem o pastor da igreja estava esperando. Aí quando ele chegou em Amaragi, a gente estava em um culto na casa de um irmão, lá na rua que os meus pais moram mesmo. E de repente chega o pastor de Gravatá, ele chegou no carro, aí veio para o culto. Aí foi o pastor da igreja, aproveitou, ele era o pastor presidente, o pastor entregou a palavra para ele pregar. Aí ele vai assim, começa pregando, aí diz assim, um dia fui pregar num culto e quando cheguei lá o céu estava, a gente pregava e via o céu. Era pregando o tempo todo vendo o céu e o povo, amém, amém. Aí depois ele disse assim, mas era porque eu estava pregando no lugar onde construíram o templo, mas não tinham colocado o teto ainda. Então assim, ele era tudo assim, sabe, divertido. E o meu pastor não gostava disso, mas ele era assim. Mas houve um tempo, quando ele se converteu lá em Gravatá, Bezerros, Caruaru, para aquele mundo, era a terra dele para lá. Na conversão dele, ele novo, quando ele chegou na igreja, o pastor da igreja era bem sério, bem carrancudo, assim, bem fechado. Veja, José Vicente, toda a vida foi brincalhão. E ele chegou na igreja, se decidiu lá, sou crente, amém, vou louvar a Deus agora, vou servir a Deus. Aí ele ia para o culto. Quando ele observou, o pastor era bem sério, bem fechado, e o pastor só vinha para a igreja com um chapéu na cabeça. O José Vicente não teve demora. Olhava para o pastor e dizia, o cara tem que ser crente, é assim, ó. Tem que ser do jeito do pastor. Pegou, foi na feira, comprou um chapéu do mesminho do pastor. Ele achava pouco que o pastor era fechado, ele deixou de ser alegre, divertido e começou a ser fechado, chegar na igreja lá bem sério e ainda com um chapéu igual ao do pastor. Para surpresa dele, a mulher do pastor chamou ele um dia assim e disse, irmão Vicente, vem cá. Aí ele foi, sem saber, achou esquisito. A mulher do pastor chamando ele, aí a mulher disse assim, irmão Vicente, está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Ele disse, não. Está tudo bem? Tá, irmã, está tudo bem. Não tem nenhum problema não com o senhor, não? Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem, minha irmã. Aí ele ficou incomodado, aí disse para a mulher do pastor, minha irmã, mas por que a senhora está perguntando isso? Aí ela disse assim, meu irmão, porque eu não conheci o senhor, não era assim. O senhor está tão diferente esses dias, de um tempo desse para cá, o senhor mudou demais, o senhor está muito diferente. Aí ele disse que naquele momento a ficha caiu. Ele disse, Jesus não me chamou para ser com a cara feia, invocado assim, não. Ele jogou o chapéu fora, deixou de ser igual ao pastor. Ele disse, eu não quero mais ser igual ao pastor, não, vou ser diferente. Se a mulher do pastor me estranhou porque eu pareço com o pastor, eu quero parecer com o pastor nada. Ele disse que jogou o chapéu fora, pronto. Ele era assim, e era sério, viu? Ele brincalhão, mas era sério. Eu vi presidir uma reunião, um conselho de obreiros, e é coisa séria. Tinha uma polêmica muito séria com relação ao pastor, e foi no colégio, no Acnes, lá em Recife, a concentração, a organização, e uma reunião cheia de presbíteros, de pastores naquele salão, e ele presidindo a reunião, e tinha como uma patotinha, um grupo defendendo o pastor, que tinha lá um problema, era um problema antigo já, que aconteceu aqui na cidade de Ribeirão. E estavam lá um time de defensores do pastor, e lá sério, querendo, me reivindicando, parecia os sindicalistas, essa coisa assim, sabe? Com todo respeito a sindicalista, mas aquela coisa, exigindo que resolvesse. Aí, de repente, ele, com uma palavra bem rapidinho, uma palavrinha bem simples assim, com uma frase bem curta, ele aquietou todo mundo, sem
sem autoritarismo, apenas com sabedoria. Colocou cada um no seu lugar. Ele era brincalhão, ele era divertido, mas era um homem de Deus. Então, assim, a gente às vezes acha que vê muita gente achando que ser crente, eu vou ser crente, nada, o crente não faz isso. O crente não enche a cara, o crente não se embriaga, o crente não tem vícios, não é dominado por vícios. Mas o crente tem alegria. E Jesus, ele fez questão de aceitar, participar de momentos de alegria na vida das pessoas. Ele aceitou o convite para ir a esse casamento. Então tem gente que pensa que ser crente é não ter é não poder se alegrar, se divertir, sentir prazer na vida. Pelo contrário, o nosso Deus não é santidade, irmão, não é ser azedo, não. Não é santidade, tem gente que pensa ser santo em Cristo Jesus é ser azedo, é a falta de alegria. Tem gente que pensa que ser invocado é uma condição de um crente piedoso. E não é. E a Escritura diz que digno de honra, sobretudo, seja o matrimônio. É interessante, Jesus, o primeiro milagre de Jesus é justamente em uma cerimônia de casamento. Diz que o que Deus instituiu primeiro, desde a criação, a primeira instituição de Deus foi o matrimônio, foi o casamento. Há estudiosos que dizem que Jesus, ao ir a esse casamento, ele não somente afirma ou santifica a instituição do casamento, como ele afirma ou concorda com a decisão de tornar público isso, de realizar esse ato de forma pública. Então, Jesus vai a essa festa e ele vai com seus discípulos. E aí ele aprova as alegrias, ele santifica o casamento, bem como ele aprova as relações sociais. Em outras palavras, Jesus celebra conosco as nossas alegrias, irmãos. As nossas alegrias. O ministério terreno, digamos assim, de Jesus começa com o casamento. O primeiro milagre é ali. O casamento ali em Caná da Galileia. E diz que a história humana, pela Bíblia, vai se encerrar também com o casamento. Porque no final da história humana, o povo de Deus vai celebrar as bodas do Cordeiro, diz a palavra do Senhor. O encontro da igreja de Cristo com Cristo, ele compara-o como o encontro da noiva com o noivo. Bem, a gente vai ver nessa celebração desse casamento, que o casamento naquela cultura, lá naquela época, um casamento onde Jesus foi, esse não era o casamento que durava 2 horas, uma cerimônia e uma recepção de 2 ou 3 horas depois. Era casamento que durava dias, durava uma semana. Para você observou que foram 6 talhas que foram cheias de água. Cada uma delas pegava aproximadamente 120 litros. Numa média assim, 600 litros de vinho. E aquilo já porque o vinho tinha acabado. Foi mais 600 litros. Imagina o milagre que Jesus... Imagina quantos dias eram celebrados. Então, porque num dia não ia se tomar tanto vinho. Eram dias celebrando um casamento. Mas vamos ver, por exemplo, nesse relato, alguns pontos que são importantes aqui. No versículo 1, diz que no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos foram convidados, estavam lá também. Por que foram convidados? Maria, a mãe de Jesus, está no casamento.
a gente está dizendo, eu estou dizendo Maria, mas João diz que a mãe de Jesus, não é isso? Versículo 1. A mãe de Jesus está lá. Ele não diz o nome, ele só faz citar a mãe de Jesus está lá. E ele não cita o pai de Jesus. Acreditam provavelmente que nessa época José, o pai de Jesus, já havia morrido, não era mais vivo. Então Maria está lá. E Jesus, como era o filho mais velho de Maria, provavelmente, digamos assim, no convite para a mãe, Jesus seria convidado também. Mas os discípulos de Jesus também foram convidados e também estavam lá. Tinha um discípulo de Jesus por nome Natanael. Se a gente lê no capítulo 21 de João, e versículo 2, ele era lá de Caná da Galileia, Natanael, ele era de lá. Então, pessoas aproximadas. Tem alguém até que acredita que a mãe de Jesus tivesse algum parentesco com o pessoal, a família dos noivos, assim dizendo. Mas uma coisa é certa, que a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus e os seus discípulos foram convidados. Jesus foi convidado. Ou seja, nós aprendemos que Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa, para estar em nossa família, para estar nas nossas reuniões, para estar na nossa vida. Jesus é preciso, nós precisamos da presença do Senhor Jesus. E a maior necessidade da família é da presença do Senhor Jesus. Se nós podemos e precisamos fazer isso, se nós podemos dar educação aos nossos filhos, se nós podemos dar bens aos nossos filhos, se nós podemos dar presente aos nossos filhos, se nós podemos dar escola aos nossos filhos, se nós podemos dar roupa aos nossos filhos, brinquedos, o que a gente possa fazer para fazê-los se sentir felizes, agradar os nossos filhos? Muito mais dar a eles conhecimento do nosso Deus, ensinar a eles, formá-los nos caminhos do Senhor, instruí-los, educá-los nos caminhos do Senhor. A maior necessidade que nós temos na nossa família é de Jesus, é da presença de Jesus. Mais do que bens, mais do que conforto, mais do que sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Mas no versículo 3, diz assim, veja, primeiro Maria foi, estava lá. Jesus e os discípulos estavam lá. Mas no versículo 3 ele diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, o vinho acabou. O vinho acabou. O que é o vinho? O vinho representava a alegria da festa. Perdão aí, desculpa aí a todo mundo. Até eu me assustei. Quando eu digo perdão, desculpa, é porque o susto foi grande aqui. Controla esse negócio para não fazer tanto. Perdão de novo. Agora é porque vocês não esperavam. Então, o que era que o vinho representava? O vinho representava alegria. As festas eram regadas a vinho, a bebida. E se o vinho representa a alegria, nós vemos que Jesus está na festa e o vinho acaba. Ou seja, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar aquilo que traz alegria. Mesmo Jesus estando presente na nossa vida, pode faltar alegria no casamento. Se a gente pensar, por exemplo, o vinho era a principal provisão no casamento. A vida cristã, ela não é ela não é um parque de diversão, que a gente pagou um ingresso e vamos lá, rodar na roda gigante. Depois vai para o outro brinquedo, depois vai para o outro. Não. A vida cristã, ela tem altos e baixos. A vida cristã,
ela tem lutas também. Na vida cristã, a gente sofre também. A vida cristã não é um retiro de carnaval, por exemplo. A gente vai para lá, vamos adorar, louvar, nos divertir, tomar banho, mas vamos lá viver aquele momento fora desse clima de carnaval. Mas a gente está lá num retiro, não é um retiro espiritual apenas. Ser cristão não quer dizer que a gente está brindado das coisas ruins, a gente não vai acontecer coisas que a gente fique triste. Um crente verdadeiro, ele vai enfrentar na sua vida lutas, desabores, ele vai enfrentar na sua vida tristeza, ele vai enfrentar decepções. A vida do crente é cercada por esses momentos difíceis. Os filhos de Deus também lidam com doenças, também sofrem, perdem entes queridos, sofrem às vezes com pobreza, com a falta, a escassez das coisas. Mesmo quando Jesus está conosco, a gente é provado para poder ser aprovado. A vida cristã é assim. Então, primeiro, a gente vê que é importante, Jesus deve ser convidado, Jesus deve ser convidado a estar na nossa casa, a estar no nosso casamento. Segundo, que mesmo Jesus estando na nossa casa, mesmo Jesus estando presente, pode faltar alegria. A gente pode ser surpreendido pela falta do vinho, pela falta do suprimento. A gente pode ser surpreendido por alguns momentos de tristezas, de fraquezas até. Mas assim que falta o vinho, a mãe de Jesus diagnosticou o problema. Ela observou o problema. Maria observa e vai a Jesus e diz para ele, não tem mais vinho. Ela já diz logo qual é o problema. E há um problema seríssimo aqui, irmãos. Porque não era somente o vinho. A gente já falou que o casamento durava uma semana, até durava dias o casamento. Imagina você convidar alguém para sua casa para almoçar. Almoçou, tchau, vai embora. Mas você convidar alguém para um casamento que vai durar uma semana na sua casa. Você vai hospedar essas pessoas na sua casa. E se tem uma coisa que era de grande responsabilidade para as pessoas do Oriente, era a questão de hospedagem. Eles tinham uma preocupação muito grande em tratar bem os hóspedes, em dar a maior atenção aos hóspedes. Você lembra, por exemplo, de Jesus conta uma parábola, por exemplo, ele conta um fato, uma historiazinha, dizendo que um amigo está em casa dormindo, alta hora da noite, bem tarde da noite, e chega um amigo e bate na porta dele. E diz assim, amigo, eu estou precisando da sua ajuda. Aí o amigo diz assim para ele, ele diz assim, eu preciso de pão. Lá em casa está sem pão. E chegou uma pessoa para se hospedar. Eu recebi um viajante e eu não tenho pão para oferecer. Eu preciso que você me ajude aí, me socorra nessas horas para que eu dê pão ao meu amigo. Aí o amigo que está deitado diz assim, amigo, eu já estou deitado com minha mulher, com meus filhos, eu vou me levantar essa hora da noite para atender, para te dar pão. Mas Jesus diz que todavia ele vai se levantar, porque o seu amigo é seu amigo que está na porta, e ele não vai deixar, Jesus está baseando-se no costume do Oriente, ele não vai deixar que o seu inimigo traga vergonha para o povo dele, deixando de ser uma boa pessoa, em hospedar um visitante em sua casa. Então, para que não venha sofrer esse constrangimento, ele vai se levantar e vai atender um amigo, para o amigo levar pão para sua casa, para alimentar aquele que ele recebeu na sua casa. Por quê? Porque eles levavam muito a sério a questão da hospedagem, a questão de receber bem, da hospitalidade. Então, Jesus aqui, no texto aqui, a questão de faltar o vinho era um problema muito sério. As pessoas daquela casa iam passar vexame, iam passar por constrangimento, iam passar por vergonha. Como é que se convida o povo para a festa e não tem como terminar a festa? Como é que convida o povo para a festa e a festa termina antes da hora porque faltou suprimento? Seria uma decepção, uma frustração muito grande. Ou seja, seria uma grande humilhação para os donos daquela festa, para o noivo, para os familiares do noivo. Então,
quanto mais cedo o problema fosse resolvido, melhor. Então, algumas vezes, nós precisamos dar importância aos problemas, identificá-los e procurar resolvê-los o mais urgente possível, para que os danos não se propaguem, para que os danos não avancem, para que eles não cheguem mais distante. O vinho faltou ali naquele lugar. Se Maria não tivesse anunciado a Jesus, a notícia ia chegar para quem estava servindo, e depois ia chegar para quem estava sendo servido, depois ia chegar para quem estava ali na festa, e depois ia ser divulgado para quem de outras regiões que ali estava, ia levar para outros lugares a notícia, ia ser divulgado para um povo que nada tinha a ver com a festa, que não esteve ali na festa. Uma outra coisa que a gente aprende é que quando Maria vê que falta o vinho, ela fala com Jesus. Não somente ela vê o problema e procura mostrar o problema, mas ela leva o problema para a pessoa certa. Ela vai e conta a Jesus. Ela não saiu falando para ninguém na casa, ela não disse para mais ninguém, para que não houvesse murmúrio naquela casa. Ela contou exclusivamente para Jesus. Ela levou o problema a Jesus. Isso nos ensina que antes da gente comentar as coisas, irmãos, acerca da nossa família, acerca do nosso casamento, a gente precisa contar a Jesus. Precisamos confiar a Jesus. Nossos dramas, nossas dificuldades, nós precisamos colocar aos pés de Jesus. Confiar a Jesus, crentes de que Jesus ele pode resolver. Em vez de envergonhar a família com a divulgação das nossas limitações, das nossas fraquezas, devemos confiadamente apresentar essas nossas causas a Jesus. Confiar ao Senhor Jesus os problemas da nossa vida. Aí no versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? E outra versão diz: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, diz o Senhor Jesus. Alguém disse uma certa vez que Jesus foi rude com Maria. Essa expressão, quando a gente lê ele dizendo que temos nós em comum, ou Jesus dizendo para Maria: que tenho eu contigo? E dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Alguém acha que essa atitude de Jesus foi grosseira? Eu conheci até um pastor que dizia assim, que Jesus repreendeu. Tem gente que diz que acha que Jesus estava repreendendo a sua mãe com isso. Só que, pelo contrário, irmãos, essa expressão, quando ele usa a expressão mulher, essa mesma expressão ele usa lá quando ele está sendo crucificado, aliás, quando ele foi crucificado lá na cruz, e a mãe está lá chorando aos pés da cruz. Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, mostrando aquele discípulo a quem Jesus amava, e diz assim: filho, eis aí a tua mãe, dando a responsabilidade daquele discípulo para cuidar de sua mãe. Quando Maria Madalena teve um encontro com ele, depois da sua ressurreição, ele também usa essa mesma expressão: o que fazes aqui, mulher, quando ela foi ao túmulo? E essa expressão, essa atitude, essa palavra que ele usa de mulher, mulher, não é arrogância, não. Diz que essa palavra aqui, essa expressão mulher aqui, é o mesmo que ele está chamando madame, ou minha senhora. Eu até pensei o seguinte: será que é por isso que o catolicismo chama Maria de Nossa Senhora? Porque eles sabem do sentido dessa palavra mulher, porque era mesmo que está dizendo madame, ou chamando ela de minha senhora. Não era uma atitude de arrogância, não era uma atitude grosseira, não. Era uma forma educada, era uma forma cortês, era uma forma respeitosa de tratar com ela naquele momento. Mas o certo é que Jesus, mesmo após Maria levar o seu problema
para ele, nós precisamos aprender aqui que nós temos que aguardar o tempo certo de Jesus agir na nossa vida. Temos que aprender que Jesus tem o tempo para realizar as coisas. Jesus, ele não anda segundo o nosso calendário. Jesus, ele não anda segundo o nosso tempo. Jesus não anda segundo o nosso cronograma. Se Jesus andasse segundo o nosso cronograma, irmão, a nossa vida seria um problema muito sério. Porque a gente sairia atropelando tudo. O cronograma de Jesus é diferente. Jesus age no tempo certo. Jesus age na hora certa. Ou seja, Jesus, quando ele diz a Maria que ainda não é chegada a sua hora, e quando Jesus ele não age de acordo com a expressão de Maria, com a Maria se direcionando a ele, nos mostra que Jesus ele não é pressionado pelas circunstâncias. Jesus ele não se impressiona com aquelas pessoas mais chegadas, por exemplo, como no caso era Maria. Tem até pregadores por aí que pregam que Jesus tem um mais chegado dele do que outros. E cita até o exemplo de José com Jacó, o pai dele, porque Jacó tinha José como seu xodó, era mais querido do que os outros filhos de Jacó. E ele diz que Jesus também tem gente assim, tem gente mais queridinho do que outras. Se Jesus tem um mais querido do que outro, está rindo para a gente, está rindo para mim, porque vai ser difícil para agradar a ele quando ele tem um queridinho. E não há nada disso. Jesus ele tem o seu tempo para agir, ele tem o tempo para realizar as coisas. Jesus ele deixa claro que o seu ministério público vai ser iniciado sim, mas vai ser iniciado no tempo certo. E uma coisa que ele deixa bem claro para a gente aqui, irmãos, é que nem os laços familiares, nem a proximidade de alguém, nem o parentesco com Maria vai pressioná-lo. Ou seja, ele não está subordinado a A nem B. A subordinação de Jesus, Jesus está debaixo da autoridade do Pai. Jesus está dentro do calendário do Pai, ele está cumprindo a vontade do Pai, ele está obedecendo a vontade do Pai, a ordem do Pai, ele é obediente ao Pai. Todos, incluindo seus familiares, precisavam ter essa consciência de que ele andava conforme a agenda do céu, não conforme as pressões da terra. Mas aí do versículo 4 ao 8, a gente não vai ler, mas nós vamos ver que aí se desenvolve as ações através das palavras que Jesus vai declarar. Jesus ele disse para Maria que não era chegada a sua hora, mas Maria chega e diz assim: façam tudo o que ele disser. Diz para quem está ali: façam o que ele mandar. E ali tem 6 talhas ou 6 potes de pedra. Talhas eram vasos de pedra ou barris de pedra. E está ali as 6 talhas. E Jesus manda enchê-las de água. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Maria não sabia. Ninguém avisou a Maria que Jesus ia fazer um milagre. Jesus aí não havia, pelo menos publicamente, você não tem relatos na Bíblia de um milagre realizado por Jesus. Maria, ela não sabia ainda que Jesus ia fazer um milagre. Ela não sabia o que Jesus faria, se Jesus ia transformar água em vinho. Maria não sabia disso, irmão. Ela não sabia o que Jesus ia fazer. Mas ela confiou o problema a Jesus. Ou seja, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, a depender de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus vai resolver, mas precisamos confiar que Ele é poderoso para resolver. Nós não sabemos como Ele vai resolver, mas nós precisamos confiar nele, confiar que Ele pode, Ele faz, e não há ninguém que o impeça quando Ele quer fazer. Aí Jesus dá ordem. Ele chama os servos da casa e manda que eles encham as talhas de água. Eu não sei se você lembra da leitura que nós fizemos aqui no início do culto, Marcos capítulo 7, e a partir do versículo 1.
aquela historiazinha, aquele acontecimento que Jesus está reunido com os discípulos e encontra-se com eles os mestres, fariseus, doutores da lei, e que observam que os discípulos de Jesus comem, chegam para comer, sentam na mesa e não lavam as mãos na hora de comer. E eles reclamam porque os discípulos de Jesus estão errados e que Jesus também está errado, porque Jesus não ensina os discípulos a lavar as mãos para comerem. E eu falei, e eles falavam, o texto falou isso, que o lavar a mão era um ritual. Era um ritual. Rapidinho aqui para você ver o que é um ritual. O caba vai sair de casa, chega na porta de casa, ele faz o sinal da cruz, que usa a expressão se benze, não é? Faz o sinal da cruz. Aí ele sai, digamos aqui de onde a gente mora, ele sai daqui, quando ele chega na BR ali, tem um cruzamento. Como é um cruzamento, ele faz o sinal da cruz também. Aí ele espera o ônibus chegar. Quando o ônibus chega, ele entra no ônibus e faz o sinal da cruz. Desce do ônibus e faz o sinal da cruz. Quer dizer, se você perguntar a ele o significado, ele não sabe, ele cumpre um ritual. Eu tinha um irmão, quando eu era criança na igreja, eu era adolescente, evangelizava com um grupo de senhores, e tinha um senhor chamado irmão Raimundo. Irmão Raimundo tinha um tio, e o tio dele, para onde ia, fazia o sinal da cruz. E ele observava, quando foi um dia, ele disse que viajando com o tio, passou na frente da igreja, uma igreja católica, e o tio dele fez o sinal da cruz. Aí ele disse, quando chegou na frente, passou na porta do cemitério, o tio dele fez o sinal da cruz. Aí ele foi e disse assim, ô tio, o que foi que o senhor fez? Ele disse, o que, meu filho? Esse negócio que eu fiz com a mão aí, ele fez, eu me benzi, meu filho. Sim, mas lá atrás o senhor passou pela igreja, o senhor se benzeu. Passou aqui no cemitério, o senhor se benzeu. Para que serve afinal isso? Se na igreja o senhor fez, no cemitério o senhor fez. Se falar de Deus, o senhor faz isso. Se falar do diabo, o senhor faz isso. Então, para que isso realmente é? É apenas o quê? Ritual. Mesmo que as pessoas não tenham o sentido exato para que serve, mas eles cumprem o ritual. Jesus começa dizendo, encham as talhas de água. Talhas de águas eram sempre usadas em reuniões para as pessoas lavar as mãos. As pessoas que vinham para aquela festa, que eram recebidas, que iam usar, chegavam, iam fazer refeição, usavam para enxaguar suas mãos. Lemos no texto também, do início do culto de Marcos capítulo 7, que era usado para lavar os copos, para lavar vasilhas de metal, tudo. Mas era tudo ritual, era tudo como uma cerimônia que se fazia. Jesus pega e diz assim, encham as talhas de água. Eles enchem aquelas talhas de água. E é interessante também que eles enchem as talhas, e eles não perguntam a Jesus por quê. Eles não ficaram questionando, para que encher tanta talha de novo? Porque eles poderiam dizer assim, mas o povo já chegou, já lavou a mão. O povo já começou a comer e farrar, já está tudo com as mãos lavadas. Mas eles não perguntam, eles não argumentam. Eles podiam ter feito isso, mas eles obedeceram a Jesus. De prontidão, eles obedecem. E enchem as talhas de água. Isso nos ensina que o nosso papel não é discutir, não é questionar Deus, o Senhor Jesus, por quê, nem para quê. O nosso dever é obedecer ao Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a ser obediente, obedecer às suas ordens, não discuti-las. As ordens do Senhor, aquilo que a palavra de Deus diz para nós, não é para discutir, é para a gente obedecer. A vida do cristão é uma vida de obediência. E o milagre de Caná, esse milagre começa com uma ordem de Jesus. Só que essa ordem de Jesus, ela parece completamente absurda. Porque o que está faltando é vinho. E ele está mandando encher as talhas de quê? De água. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Então, por mais absurda que seja a ordem de Jesus, nós aprendemos que precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa aprender a ser obediente ao Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque não importa o que é que está faltando. O que importa é que a nossa provisão vem de Deus. É o Senhor que é o provedor da nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor.
Jesus não somente ele provê, mas ele provê de maneira generosa. Ele não mandou encher apenas uma talha, ele mandou encher as 6 talhas que tinham ali perto, que dava aproximadamente 600 litros. E um estudioso da Bíblia diz que a atitude de Jesus de armazenar água a atitude de armazenar águas nas talhas era para que os hóspedes lavassem as suas mãos, como nós já falamos, lavar os utensílios. A água servia como se fosse para purificação exigida pela lei, exigida pelos fariseus, pelos costumes judaicos. E representa toda a antiga ordem do cerimonial judaico. Cristo chega, manda colocar água e ele vai transformar a água em vinho, que é para mostrar que tudo aquilo que representa o cerimonial judaico, Jesus vai substituir por algo novo na nossa vida. Ele vai transformar em uma nova ordem na nossa vida. O vinho simboliza a nova ordem que o Senhor Jesus traz para nós. Como as talhas cheias de água simbolizavam a ordem antiga, o vinho simboliza uma ordem nova de Jesus. E nós falamos aqui, todos os milagres de Jesus tinham os seus propósitos. Todos os milagres de Jesus, irmãos, atenderam uma necessidade. Jesus não fez milagre só para mostrar que o milagre estava sendo feito. Um exemplo, Jesus curou um cego para que ele tivesse vista. Jesus curou o surdo para que ele pudesse ouvir. Jesus libertou o oprimido do diabo para que ele servisse a Deus em liberdade. Jesus, tudo que fez, Jesus fez agora, nesse momento, nessa festa. Jesus transforma aquilo que seria uma desordem, ou uma vergonha, ou um vexame naquela casa, ele transforma em alegria. E a surpresa que a gente vê é que no versículo 9 e 10 do texto, e a gente já está encerrando, diz assim: e o encarregado da festa provou aquela água. Foi lá na talha, Jesus mandou ele provar. Ele pegou, tirou água. E quando ele prova, se transforma, a água está transformada em vinho, e vinho do melhor. Do melhor. E esse vinho é levado ao noivo, porque o noivo é quem vai afirmar ou confirmar a provisão para aquela festa. E quando é levado para o noivo fica surpreso. Todo lugar se serve primeiro o vinho bom, quando o povo bebe, aí vem depois, dá o vinho ruim. Aqui não, a festa, o vinho bom veio depois, ficou por último. Agora que deixaram o vinho bom para o fim da festa. Então nós precisamos aprender aqui que com Jesus o melhor sempre vem depois. Por mais que seja difícil, por mais que seja sofrida a nossa vida, nós podemos acreditar que sempre Jesus tem o melhor para nós. A luta que nós vivemos agora, ela vai passar. A dor que nós sofremos agora, ela vai passar. Toda angústia vai passar. Jesus vai trazer tempo de alívio, Jesus vai trazer tempo de alegria, Jesus vai trazer tempo novo, tempo de gozo no nosso coração. Jesus vai mudar essa situação. O que nós aprendemos é que o que Jesus traz para nós, o que Jesus faz na nossa vida, o que Jesus fez na festa, excedeu a expectativa de quem estava ali. Quem pensava que no final ia vir o pior, veio o melhor. Nós precisamos aprender a esperar e a confiar no Senhor Jesus, porque as nossas expectativas vão ser sempre surpreendidas por Ele. Ele vai sempre nos surpreender, porque Ele sempre faz mais do que aquilo que a gente espera dEle. Nós podemos crer que quando Jesus intervém, o melhor acontece. Naquele milagre, Jesus trouxe plenitude onde havia vazio. Trouxe alegria onde havia decepção. Onde havia somente algo exterior, ele trouxe algo interior, algo interno. Quando Jesus opera o seu milagre, no casamento, o melhor sempre acontece. Tal qual o vinho que Jesus forneceu ali naquele
casamento que era inigualavelmente melhor ou superior, como deve ser tudo o que está ligado nesse tempo que nós vivemos em Jesus. Jesus está trazendo o melhor para a nossa vida. E os últimos versículos que nós lemos foi o versículo 11 e 12, onde ele diz, ou melhor, o versículo 11, ele diz, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Aí ele diz, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, quando Jesus realiza o milagre, é o que aqui nos mostra, que quando Jesus realiza um milagre na nossa vida, pelo menos duas coisas acontecem. A palavra que João usa aí para falar de sinal, essa expressão que Jesus realizou o milagre ou sinal, ele não usa a expressão que representa poder, mas representa sinal mesmo. Por quê? Porque o que Jesus fez é o sinal daquilo que ele é o sinal daquilo que representa a pessoa dele. E aí o que acontece é o seguinte, irmãos, é que João descreve, pelo menos no Novo Testamento, 77 vezes essa palavra sinal atribuída, ou que representa milagre. Isso representa que a pessoa que o realizou é uma pessoa que foi enviada por Deus. Essa palavra, ela não prescreve apenas uma manifestação crua de poder, mas manifesta algo mais significativo de poder, que aponta para além daquilo que se está vendo naquele momento. Além do milagre, além de ver a água transformada em vinho. Vai além disso. Aponta para a realidade mais profunda. Porque, observe o seguinte, irmãos, nenhum milagre de Jesus foi realizado como uma simples manifestação de força prodigiosa. Todo milagre de Jesus, como nós já falamos aqui, não foi para impressionar ninguém. Não foi para chamar a atenção de quem estava vendo, não foi para atrair espectadores. Os milagres que Jesus fez foi sempre para trazer algo mais relevante. E aqui, por exemplo, Jesus está impedindo que venha um vexame e traz alegria para aquela festa. Jesus traz uma alegria ainda muito maior. Outra coisa, nesse momento, nós falamos que duas coisas aqui pelo menos acontecem. Duas coisas. Diz aí que foi revelada a glória do Senhor Jesus. A glória do Senhor Jesus foi revelada. Revelou assim a sua glória, ele diz. Veja, primeiro a glória de Jesus se manifestou. E depois encerra dizendo, e os seus discípulos creram nele. Jesus fez um milagre. Os servos viram o milagre, mas os servos não viram a glória em Jesus. Os discípulos de Jesus viram o milagre, mas por trás do milagre eles viram a glória que estava em Jesus. Que nós possamos ver que o nosso Jesus, ele não apenas quer realizar um milagre na nossa vida, ele quer que a gente veja o quão glorioso ele é, o quão precioso ele é, o quão majestoso ele é, e que a gente possa cada vez mais crer no seu poder, crer na sua glória. Que assim como Jesus resolve o problema que surgia no casamento em Caná da Galileia, nós tenhamos a certeza de que não há nada impossível para o Senhor Jesus nos nossos dias, nem na nossa vida, nem na nossa família, nem no nosso casamento, nem nos nossos negócios. Nada, absolutamente nada é impossível ao Senhor Jesus. Ele é poderoso para fazer tudo e qualquer coisa na nossa vida. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por toda a sua graça nos concedida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por sua bondade para conosco, por ter sido tão generoso para conosco,
de nos trazer nessa noite aqui, não para ver milagres, mas para saber que a glória dele está sobre nós, que a glória dele está em nosso meio, que a glória dele está em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos orar a Deus, e se você deseja nessa noite se render a esse Cristo glorioso, render a sua vida aos pés do Senhor Jesus, vem aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida, queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Enquanto é tempo, enquanto há tempo, nós podemos nos render aos pés de Cristo, aos pés do Cristo glorioso, e sermos em nome de Jesus envolvidos na sua preciosa glória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito Deus, como é bom estarmos diante da Tua palavra, estamos reunidos com a Tua igreja, com o Teu povo, adorando, celebrando o Teu nome. Pai amado, nós Te glorificamos por Tua bondade, Te glorificamos, ó Deus, por esse momento aqui, Te glorificamos, meu Deus, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite, seja aqui no templo, seja em suas casas, participando, ó Deus, orando, sendo ministrados através da live. Que o Senhor esteja, meu Pai, falando ao coração de cada um aquilo que a gente não consegue falar. Que o Teu Espírito Santo revele aquilo que não foi revelado. Que o Teu Espírito Santo dê o entendimento que não veio até agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo quebrante o coração que ainda não foi quebrantado. Nós oramos, Senhor, crentes de que é o Senhor que fará, é o Senhor que vai realizar, e assim como Maria disse, façam o que Ele mandar, nós apenas fazemos o que o Senhor manda. Quem faz o milagre é o Senhor Jesus, quem é glorificado é o Senhor Jesus, quem é cheio de glória é o Senhor Jesus. Então a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todos. Oramos mais uma vez por todos aqueles que se encontram enfermos. Rogamos que o Senhor, com sua gloriosa bondade, Senhor, estenda suas mãos, tocando sobre essas vidas que estão enfermas e lhes dando saúde. Oramos, ó Deus, também pela vida de Sebastião, e o Senhor já está o recuperando, e nós oramos para que o Senhor continue, ó Deus, cuidando e restaurando a sua saúde, assim como com toda a sua família e com todas as nossas famílias aqui representadas nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento precioso, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.